Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, nosso encontro de Roberto de Neve. Começando agora para a gente falar da partezinha geral do nosso direito civil, como nunca se viu, e é sobre isso. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro agora. Um beijo para todo mundo que está aí, ao vivo, né? Acompanhando a gente. Fico muito feliz com a presença de vocês. Aliás, sem vocês, nada disso seria possível, evidentemente. Nada disso aconteceria. E estamos iniciando agora o nosso encontro da parte geral. Tenho algumas coisas para te contar. Vou tentar fazer uma síntese aqui dos temas que são bastante recorrentes de prova e segue o bonde. Que tenhamos um dia muito frutuoso. Nossa revisão de véspera amanhã, a partir das 7 da manhã. Todos os professores do GRAM empenhadíssimos em acertar as questões da sua prova de domingo. E domingo estaremos juntos, de fato. Olha que tudo! Estaremos juntos no pós-prova a partir das 17 horas aqui no canal do Grão AB, tá? E é sobre isso. Vamos juntos, sigamos, porque o dia da nossa batalha está chegando e estamos preparados para isso. Vamos para o nosso material, vamos começar a anotar? Hoje eu vou começar com o tema de negócio jurídico, tá? Vou começar com o tema de negócio jurídico. Geralmente eu começo falando sobre pessoa natural, mas hoje eu vou falar sobre negócio jurídico. Me deu um negócio aqui, um trem aqui no meu ouvido, falou, e a voz do anjo sussurrou aqui no meu ouvido, então vou conversar com vocês sobre isso, tá? Então vamos lá. Toda vez que cair na sua prova algo relacionado a contratos que já estudamos e testamentos, você vai lembrar que é negócio jurídico, tá? Toda vez que você estiver diante da disciplina contratos e testamentos, você está exatamente falando de negócio jurídico. O negócio jurídico, ele é analisado a partir da chamada escada pontiana. A banca não cobra exatamente escada pontiana. Isso aqui cai mais em concurso público. Só que para você entender o que a banca cobra, você tem que saber que essa escada existe. E essa escada analisa o plano de existência, validade. Ficou uma bosta essa escada, né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Vou botar assim, ó. Existência, validade e eficácia. Essa escada ponteana possui, então, 3 degraus. O primeiro, que analisa a existência, o segundo, que analisa a validade, e o terceiro, que analisa eficácia. E aí você tem que lembrar o que é necessário, para que o negócio jurídico exista. Vou pegar minha régua para fazer o traço aqui, mas o que eu preciso para que o negócio jurídico efetivamente exista? E o que eu preciso para que o negócio jurídico seja válido? Professora, o que eu preciso ter aqui de existência do negócio jurídico? Bom, de fato, quando a gente fala de existência, não tem uma regra na lei para definir o que é existência, mas tem uma regra na lei para definir o que é validade. E essa validade consta no artigo 104 do Código Civil, tá? Artigo 104 do Código Civil. O que eu preciso para que o negócio jurídico exista? Simples. Eu preciso de vontade emitida por um agente
em relação a um determinado objeto, observando uma determinada forma. Então, eu preciso de vontade, agente, objeto e forma. É isso que eu preciso para que o negócio jurídico efetivamente exista, tá? Vontade, agente, objeto e forma. Roberta, me dê um exemplo aqui de um negócio que eu preciso analisar a existência e a questão da validade. O que você precisa observar nesses casos? Bom, aqui, deixa eu me ajeitar aqui que eu tô toda encalacrada aqui. Deixa eu abrir aqui o chat de vocês para eu poder acompanhar. Mas vamos lá. Agora pronto, tá aqui. Não é o áudio que tá baixo, gente. Sou eu que tô rouca pra caramba, tá? Então vamos lá. Agente, vontade, agente, objeto e forma. Pensa num contrato de compra e venda de uma bicicleta de um menino de 10 anos de idade. Vou te fazer uma pergunta. Esse negócio jurídico existe? Veja, para a gente saber se existe, a gente vai ter que observar o quê? A gente vai ter que observar os elementos de existência, tá? Os elementos de existência. Professora, quais são esses elementos de existência? Vontade, agente, objeto e forma. Contrato de compra e venda de uma bicicleta com um rapaz de 18. Veja, teve vontade? Teve. Agente? Teve. Professora, mas o menino tem 10 anos. Você não analisa esses plus, né? Esse a mais agora. Objeto? Teve. Forma? Teve. O objeto é a bicicleta, a forma foi verbal. A forma é o meio pelo qual você exterioriza a sua vontade. A forma pode ser escrita, pode ser verbal. A forma é o meio pelo qual você exterioriza a sua vontade. Então, esse contrato, ele existe. Agora, para a gente saber se ele é válido, aí a gente tem que observar os requisitos do artigo 104. Eu preciso de uma vontade que seja livre e de boa fé. Eu preciso de um agente que seja capaz. Eu preciso de um objeto que seja lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma, que via de regra é livre, você exterioriza a forma como você quiser. A forma via de regra é livre, você exterioriza como você quiser, mas quando a lei exigir uma forma específica, a gente tem que respeitar. Espera aí, gente. Espera aí, gente. Vamos lá. Então, aqui, a gente tem um negócio jurídico que existe, mas não tem validade. Essa questão da validade não é você que escolhe, tá? Não é você que define o que vai ser válido, o que não será válido, não é você. Na verdade, é a lei que diz o que é inválido ou não. É a lei que estabelece isso. E nós temos 2 níveis de invalidade. Quais são os níveis de invalidade? Uma invalidade muito grave que chamamos de nulo e uma invalidade pouco grave que chamamos de anulável. Essa invalidade aqui, ó, se você viola
você pode ter um negócio nulo ou um negócio anulável. É muito importante você saber o que é nulo e o que é anulável. Os casos, basicamente, de nulidade estão no artigo 166. Os casos de anulabilidade no 171. Eu quero que você entenda que nenhum desses artigos tem um rol taxativo. Existem outros casos previstos em lei de anulabilidade e de nulidade. O que você tem que lembrar é o seguinte, vamos aqui no material. O que você tem que lembrar é o seguinte. Você tem que lembrar, dá o print nessa telinha aqui. O que você tem que lembrar é um ponto aqui específico. Negócio jurídico. Negócio jurídico. Vou botar assim, ó. Nulo e anulável. Cada um tem um detalhe. Olha só, o nulo, primeiro detalhe, as causas estão no artigo 166. São causas muito graves. Dentre elas, as mais comuns são negócio jurídico celebrado com absolutamente incapaz, negócio jurídico celebrado com violação da forma prevista em lei, quando a lei prevê uma forma específica, tá? Outro detalhe, artigo 167 já foi cobrado, negócio jurídico simulado. A simulação é causa de nulidade, tá? Muito cuidado, a simulação é causa de nulidade. Veja que o negócio jurídico nulo não se torna válido pelo tempo ou pelas partes. As partes não podem deliberar sobre a validade do nulo. Nunca vai se tornar válido. Nunca, nunca, nunca. Tá? Detalhe. Não se torna válido pelo decurso do tempo. Não se torna válido pelas partes. E se você for ajuizar uma ação para discutir uma nulidade, essa ação é uma ação declaratória de nulidade, tá? É uma ação declaratória de nulidade. E essa ação declaratória de nulidade, detalhe do coração importantíssimo, gente. Uma ação declaratória de nulidade, vou colocar assim, ó, não tem prazo. Ela pode ser ajuizada a qualquer tempo. Por quê? Porque o negócio não se torna válido pelo tempo. Então, se você tem um caso de nulidade, esse caso pode ser discutido 50 anos depois do negócio jurídico. Não tem problema nenhum. Tá? Tudo bem? O anulável, as causas, e ele é mais comum de ser cobrado em prova, as causas estão no artigo 171 do Código Civil. E quais são essas causas? Negócio jurídico celebrado com relativamente incapaz. Quero que você me lembre aqui quem é o absolutamente incapaz. Somente o menor de 16. Quem são os relativamente incapazes? Relativamente incapazes são aqueles de 16 a 18 anos, os alcoolistas, né? Que são chamados de ébrios habituais, os viciados em tóxicos, que são os toxicômanos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade e os pródigos. Então, se tem uma pessoa em coma, se tem uma pessoa sob o efeito de uma anestesia,
Essa pessoa é considerada relativamente incapaz. Essa pessoa está na situação de relativamente incapaz. Coloquei em várias questões dos simulados de vocês, situações assim, uma pessoa com idade extremamente avançada, que está acometida por uma demência senil, uma demência de idoso. Essa situação, um Alzheimer, por exemplo, um Parkinson, uma demência vascular. O que a gente tem aqui? A gente tem a situação de uma pessoa que não consegue manifestar vontade. Veja que a simplicidade avançada, a pessoa tem 100 anos de idade, 105 anos de idade, mas ela é lúcida, ela é capaz. A simplicidade avançada não gera interferência na capacidade de uma pessoa, tá? Não gera interferência na capacidade de uma pessoa. Então, nesse sentido, a gente vai observar que se a pessoa tem mais uma idade avançada e tem uma demência, não tem a dimensão dos atos praticados por ela, você vai observar nesse caso que essa pessoa será relativamente incapaz, tá? Tudo bem? Professora, tem alguma hipótese de acontecer um contrato com menor de idade se ele for assistido pelo responsável? Se ele estiver sendo representado pelo responsável dele, sempre ele pode fazer contrato. Ele pode abrir conta no banco, ele pode adquirir um bem. Se ele estiver representado, a representação supre a incapacidade, tá? Então, não existe absolutamente incapaz acima dos 16 anos e eu quero que você leve isso para sua prova. Não existe. Relativamente incapaz, negócio jurídico celebrado com erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, tá? Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. A gente tem aqui exatamente uma situação de negócio jurídico anulável. Veja que o negócio jurídico anulável, ele pode se tornar válido pelo decurso do tempo ou pela vontade das partes. Então, se você tem um negócio jurídico anulável, você precisa agir rapidamente. E qual vai ser a forma de ação? Você vai ajuizar uma ação anulatória. Atenção agora. Será cabível, então, uma ação anulatória. Essa ação anulatória é uma ação que tem prazo. Você tem que agir num determinado prazo. Por quê? O negócio jurídico anulável se torna válido pelo decurso do tempo e ele pode se tornar válido pela manifestação de vontade das partes. Então, eu tenho que ajuizar essa ação em um determinado prazo. Vou pedir para você dar o print nessa tela aqui, em 3, 2, 1, que eu quero fazer uma outra tela com você para falar desse prazo. Vamos lá. Quando a gente fala de erro, aliás, mentira. Quando a gente fala de negócio jurídico celebrado com relativamente incapaz, negócio celebrado com erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Nós vamos ter aqui exatamente as hipóteses de anulabilidade. Bom, a gente sabe, então, que esses casos de anulabilidade são casos que precisam de uma ação anulatória, tá? São casos que a gente precisa de uma ação anulatória. Essa ação anulatória deve ser proposta, agora peguinha de prova, deve ser proposta no prazo de 4 anos. Esse prazo, gente, é um prazo de decadência, tá? Este prazo é um prazo de decadência, ou seja, se você deixar passar este prazo de decadência, você perde o próprio direito
de anular. Acabou. E o negócio jurídico se torna válido, tá? E aí o negócio jurídico se torna válido, certo? Então, olha lá, 4 anos de decadência sob pena de tornar o negócio válido. Agora, esses 4 anos, via de regra, são contados da celebração do negócio jurídico. Mas, para o caso de... Vou pegar uma outra cor aqui. Mas, para o caso de coação e relativamente incapaz, esse prazo começa a contar da data em que cessar. Da data em que cessar a incapacidade relativa e da data em que cessar a coação, tá? Da data em que cessar a incapacidade relativa e da data em que cessar a coação. Então, cuidado, porque quando se tratar dessas situações específicas de incapacidade relativa e de coação, o prazo de 4 anos começa a contar da data em que cessar a incapacidade relativa e da data em que cessar a coação, tá? Roberta, se eu fiz um contrato com um rapaz que era relativamente incapaz e depois tornou-se maior de idade, cabe a ação anulatória? Cabe. Dentro do prazo de 4 anos, a partir da maioridade dele. Então, se você celebrou o negócio jurídico quando ele tinha 16, o prazo para ação anulatória começa a contar quando ele completar 18 anos. E aí ele tem 4 anos. Professora, não são 2 anos? Não. Para esses casos aqui, são 4 anos, tá? Para esses casos específicos aqui, nós temos 4 anos de decadência. Dá o print nessa tela aí. Em 3, 2, 1. Mas, olha isso. Olha o que eu vou anotar aqui para você. Presta atenção agora. Quando a lei trouxer não, ficou feio. Quando a lei estabelecer, outros artigos dentro do Código Civil podem fazer isso. Quando a lei estabelecer outro caso de anulabilidade sem prescrever o prazo para a ação anulatória, porque para esses casos aqui são 4 anos. Mas quando a lei prescrever um outro caso para ação anulatória e não estabelecer prazo para a propositura da ação, não estabelecer prazo, deve-se considerar o quê? Deve-se considerar 2 anos. 2 anos. Então, é aqui, ó. No final das contas, quando a lei estabelecer um outro caso de anulabilidade e não prescrever o prazo, caberá a ação anulatória no prazo de 2 anos, ok? No prazo de 2 anos. Professora, me dê um exemplo do exemplo. Compra e venda entre ascendente e descendente. Compra e venda entre ascendente e descendente, tá? Aqui nós temos exatamente
uma situação de anulabilidade. Isso consta no artigo 496. Então, a pergunta que não quer calar é: o pai pode vender um bem para o filho? Pode. Pode. Mas, para ser válido, precisa do consentimento dos outros filhos e do cônjuge daquele pai. Se não houver o consentimento, o negócio é anulável. Quem diz isso não sou eu. É o código. E o código está bem aqui. Vou abrir para você o artigo 496, que diz: é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Então, é anulável. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Então, é anulável a venda de pai para filho se os outros descendentes daquele pai e o cônjuge daquele pai não consentir. O cônjuge só não precisa dar o consentimento se for casado no regime da separação obrigatória. Você está vendo que esse artigo fala de um caso de anulabilidade e não prescreve. Não prescreve. Qual é o prazo? Pois bem, a gente considera então 2 anos. E por falar nisso, vamos fazer aqui um esquema para você lembrar. Esquema lindo do coração. Esquema lindo do coração. Esse esquema é o seguinte. Olha lá. O pai ou a mãe pode vender um bem para o filho ou para a filha? Vamos colocar aqui. Gente, minha garganta tá uma beleza. Olha lá. O pai ou a mãe pode vender o carro para a filha ou para o filho? Sim ou não? Vamos lá. O pai ou a mãe pode vender o carro para o filho ou para a filha? Nós temos aqui, então, 3 situações. Oh, meu Deus. Espera aí. Eu vou pegar, sabe o quê? O giz de cera. Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. O pai pode vender o carro para o filho ou para a filha? Ele pode doar o carro para o filho ou para a filha? Ele pode trocar o carro com o filho ou com o carro da filha? O que você me diz? Nós temos aqui 3 situações diferentes. Então, o pai que vende para o filho ou para a filha, o pai ou a mãe que doa para o filho ou para a filha, o pai ou a mãe que troca o carro com o carro do filho ou da filha. Esse tema é bastante cobrado, tá? Bom, vamos lá. Se for exatamente uma venda, qual é a saída? Se for uma doação, qual é a saída? Se for uma troca, qual é a saída? Veja que se o pai vende o carro para o filho, a gente acabou de verificar o artigo 496. Para isso,
a gente precisa ter o consentimento dos demais filhos e do cônjuge do alienante, salvo se for casado no regime da separação obrigatória e não precisa. Tá? Aí, nesse caso, se não houver o consentimento, o negócio é anulável no prazo de 2 anos. No caso da doação, artigo 544. O pai pode fazer essa doação? Pode. Precisa de consentimento? Não. Não precisa consentir nada, mas automaticamente significa adiantamento de herança de legítima, de modo que aquele filho que recebeu deve colacionar lá no processo de inventário quando o pai faleceu ou a mãe falecer, dizendo que já recebeu em vida este bem. E para trocar? Para trocar, artigo 533, em relação à troca, precisa consentir os demais filhos ou o cônjuge do alienante? O que você me diz? Precisa ou não precisa? Depende. Não precisa ou sim precisa. Vai precisar somente se os valores forem desiguais. Então, não precisa de consentimento se o valor do carro do filho é igual ao valor do carro do pai que está sendo trocado. Se os valores forem diferentes, a gente tem que ter o consentimento, porque a gente vai aplicar exatamente a mesma regra de compra e venda. Exatamente a mesma regra de compra e venda. Beleza? Ficou feio, né? Então, na troca ou permuta, eu preciso de autorização? Não, eu só vou precisar de autorização se os valores entre os bens forem desiguais, tá? Tudo bem? Então, vamos só reafirmar. Na compra e venda, eu preciso de consentimento, porque se não houver o consentimento, o negócio é anulável. Na doação, não precisa de consentimento nenhum, mas automaticamente é adiantamento de legítima e tem que colacionar. E no negócio jurídico de troca ou permuta, eu preciso do consentimento somente se for valor desigual, porque se o valor for igual, não precisa de consentimento, tá bom? Então, aqui a gente tem exatamente 3 regras diferentes sobre 3 pontos que são muito parecidos, beleza? Então, nesse caso, a gente tem aqui coisas que podem ser cobradas pela FGV. Ok? Dá o print nessa tela aí. Print, print, print. Curtiram esse desenho? Top, né? Desenvolvido por mim. Lindamente. Vamos lá. 2 coisas que a gente precisa ter cuidado. 2 coisas. 2 coisas. Vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem exatamente o seguinte. Aqui a gente tem exatamente o seguinte. Eu esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar? Ah, lembrei. Vamos lá. A gente tem 2 casos que eu não me canso de falar, porque sempre são cobrados em prova. Sempre. Tá? Que é o caso do estado de perigo
e da lesão. A banca não cansa de colocar essa questão e a gente já cansou até de falar dela. Nesses dois casos, artigo 156 e artigo 157. Nesses dois casos, a gente tem uma pessoa que está celebrando um negócio jurídico e essa pessoa está pagando muito, muito, muito caro, tá? Muito, muito, muito caro. Por um fundamento específico. Qual que é o fundamento? Bom, no estado de perigo, a pessoa paga muito, muito, muito caro para salvar a vida. Isso aqui, salvo engano, até caiu no 40º exame de ordem, tá? O que que acontece? Você vai no hospital, o hospital exige um cheque calção, ou você tá indo lá pedir alguma coisa para te ajudar a salvar sua vida, salvar a vida do seu filho, da sua família, ou alguém muito próximo, e a pessoa pega e cobra bem muito caro para isso. Além de ser um fela da potoca, estamos diante de um estado de perigo, tá? Agora, se alguém, por qualquer necessidade que não seja salvar a vida, ou por inexperiência, a gente tem uma lesão, tá? Qualquer necessidade ou inexperiência, a gente tem uma lesão. Então, uma pessoa que precisa pagar uma dívida e vende a casa por um valor muito abaixo do valor de mercado, ou o caso lá do Rio Grande do Sul, lamentável episódio que nós tivemos das enchentes, pessoas perderam tudo, perderam a vida, perderam as coisas, perderam seus animais, enfim, muita gente morreu, muitos animais morreram, e ainda vem um imbecil, idiota, ignóbil, estúpido, filho do capeta, vendo que a pessoa precisa de água potável para beber, começa a vender a água por um valor extremamente acima do valor de normal da água. Uma garrafa de água, uma garrafa de 1 litro de água por R$ 50, R$ 80. É um imbecil uma pessoa dessa. Então, isso é uma situação de alguém de necessidade que, de fato, precisa daquilo e vai pagar. Não é uma situação de salvar a própria vida, né? Então, sempre você analisa isso de forma casuística, tá? Perceba sempre muita cautela o que que a banca colocou para você de questão sobre esse tema. E não esqueça, não esqueça que o prazo para ação anulatória aqui é de 4 anos de decadência, tá? Dá o print nessa tela aí. E deixa eu te falar uma coisa. Dá o print aí na tela, que eu vou voltar para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Se a pessoa que tirou o proveito, se a pessoa que, né, tipo assim, tirou o proveito do negócio, oferece devolver a diferença, ou pega e fala assim, não, olha, eu vou te devolver o valor, a diferença e tudo mais. Você mantém o negócio, você conserva o negócio, né? Ah, eu te vendi água por R$ 80, mas a água custa 3. Vou te devolver a diferença. Você mantém o negócio jurídico, tá bom? Beleza? Dá o print aí na tela. Vamos lá. Um outro caso, mudando aqui de rumo. Imagina você que a Patrícia é proprietária de um lote, tá? É proprietária de um lote. Dentro desse lote tem uma casa e só. Vem a Raquel e toma posse
desse lote, tá? E a Raquel, quando ela toma posse desse lote, ela constrói nesse lote benfeitorias. Sabe o que ela faz? Ela constrói uma piscina, vou colocar de verde tudo que ela fez. Planta algumas árvores, faz um asfalto aqui, troca o telhado porque estava dando infiltração, tá? Troca aqui porque estava dando infiltração e faz um canil para guardar o cachorro dela aqui. Faz, que mais que ela faz? Ah, e ela faz aqui na lateral um muro de contenção, porque o terreno é muito baixo e Tá ameaçando deslizar lá e cair a terra e a porra toda lá. a Raquel, então, como possuidora, ela realizou aqui benfeitorias. Bom, que tipo de benfeitorias que nós temos? Que tipo de benfeitoria que nós temos? Podemos ter benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, tá? Úteis, necessárias e voluptuárias. Benfeitorias úteis são aquelas benfeitorias que servem para melhorar o uso do bem, necessárias para conservar o bem e voluptuárias para deleite, lazer, aformoseamento. Raquel é possuidora do bem. Minha pergunta é: Raquel será indenizada por essas benfeitorias? Quando a Raquel devolver o lote para Patrícia, ela vai ser indenizada por essas benfeitorias? O que você me diz? O que você me diz? Me conte. Pois bem, depende. Heloísa até colocou ali, depende. Se a Raquel está de boa fé ou se a Raquel está de má fé. Lembra-se que na aula de posse a gente falou: quem é o possuidor de boa fé? É aquele que ignora vícios. Quem é o possuidor de má fé? É aquele que não ignora vícios. Então vamos lá. Possuidor de boa fé pode fazer essas benfeitorias? Pode, porque pode ser uma benfeitoria útil, pode ser uma benfeitoria necessária, pode ser uma voluptuária. O possuidor de má fé também pode fazer uma útil, pode fazer uma necessária, pode fazer uma voluptuária, depende dele. Mas o fato é que a minha pergunta é: se o possuidor de boa fé faz essas benfeitorias na hora de entregar o imóvel para a proprietária, seja porque está entregando de boa porque era de boa fé, ou está entregando por uma ordem judicial porque estava de má fé, invadiu o lote, por exemplo. Vamos lá, nesse caso, Raquel terá direito à indenização pelas benfeitorias feitas? O que você me diz? Bom, nesse caso, pelas benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, ela tem sim direito à indenização, tá? Ela tem sim direito à indenização. Porém, contudo, entretanto, todavia, se a Patrícia insistir em não pagar, em relação às úteis e às necessárias,
ela terá direito de retenção. Raquel vai reter o bem até que a Patrícia efetue o pagamento. Então, a Raquel vai fechar o bem e vai falar: você só entra nessa se você me pagar. Olha o olhinho tremendo, gente. Olha o olhinho tremendo, ó. Tá? Só vai entrar se você me pagar. Então, beleza. Ela tem um direito de retenção. Na benfeitoria voluptuária, se, por exemplo, a piscina é uma benfeitoria voluptuária. Se a Raquel não recebeu o dinheiro dela, o que vai rolar? Se a Patrícia não quiser pagar, o que a Raquel pode fazer? Arrancar a piscina e promover o levantamento desse bem, tá? Promove o levantamento desse bem, ou seja, tira o bem e leva com ela. E se for um possuidor de má-fé, tem direito à indenização? Tipo, a Raquel invadiu a fazenda não, o imóvel lá da Paty. Se for um possuidor de má-fé, tem direito à indenização? O que você me diz? Me conte tudo. Tem direito à indenização? Pois muito que bem, olha só. Se for um possuidor aqui de má-fé, tem professora, não fala desse olho tremendo, porque o meu nunca parou. Estou ficando tensa com isso. O meu não para, gente. Meu olho fica tremendo assim, ó, de meia hora. Ai, meu Deus, gente, o que que eu faço? Ai. A pessoa não consegue arrumar um namorado. Não. A pessoa rouca, vive rouca agora já, desde o início do ano, vive doente. O que está acontecendo? Me conte. O que tá... Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Tá difícil. Ó, vamos lá. Ai. Pessoa invade e acha que tem direito na vida. Manda pra mim aí no chat quem tá com o olho tremendo. Eu ficava vendo os memes disso e achava que era brincadeira. Socorro, Deus. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, vai ter direito à indenização? Olha, sobre as benfeitorias voluptuárias, não, né? A pessoa invadiu, construiu uma piscina lá, me poupe. Útil? Não. Mas a necessária, a criatura está fazendo lá, eu vou circular aqui, ó. O que tem direito, tá? A criatura está fazendo lá uma conservação. Tá? Então, vai ter direito. Só que eu te pergunto, se a Paty insistir em não pagar, ela tem o direito de retenção? Sim ou não? Veja se faz sentido. A praga já invadiu o lote. Se a Patrícia não pagar, a Raquel retém o bem e fica lá? Claro que não. Claro que não. Sem direito de retenção. Agora vamos lá, vamos para o preço. Qual vai ser o valor que a Paty vai indenizar? Pelo valor do bem atualmente, pelo valor que gastou com a obra? Me conte. Na benfeitoria feita pelo possuidor de boa-fé, o pagamento vai ser o valor atual. Considerando uma eventual valorização, paga o valor atual do bem. No caso do possuidor de boa-fé, o valor de cálculo da indenização é o valor de atualmente ou o valor de custo, tá? É o valor atual ou o custo. Por quê? Porque a Patrícia tem o direito de pagar o que for de menor valor.
Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Top. Dá o print? Printa, printa, printa. Outra dica. Vambora, vambora. Tá na hora, vambora. Olha lá, outra dica. Morte. A pessoa natural morreu. Nós temos a morte real. Tá lá o corpo estendido no chão. Vamos contrair. Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de reza, uma praga de alguém. E um silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro juntou com trabalhador. Um bêbado subiu na mesa do bar e fez discurso para vereador. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana para fazer, pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, tá lá o corpo estendido no chão. Sem pressa, foi cada um para o seu lado. Pensando numa mulher ou no time, olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente para o crime. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato e uma baiana para fazer pastel e um bom churrasco de gato. Tá lá o corpo estendido no chão. E aí é isso. Morte real da pessoa natural é aquela que você tem o corpo lá estendido, o médico emite um atestado de óbito, a partir do atestado de óbito emite-se uma certidão de óbito lá no cartório. Agora, existe uma morte presumida. Essa morte presumida é presumida porque não há o corpo morto estendido no chão. Não há o corpo morto estendido no chão. Não. Prof. Se não há o corpo morto, o que que a gente faz? Nós temos 2 tipos de morte presumida. Que bosta, né, Roberto? 2 tipos de morte presumida. Nós temos a morte presumida sem declaração de ausência. E nós temos a morte presumida com declaração de ausência. Aí eu preciso que você lembre quem é o ausente. Quem é que lembra quem é o ausente? Vamos lá para mim. Olha só, quem é que lembra quem é o ausente? Fala. Me conte. Me conte quem é o ausente. Quem é que lembra? Pois vamos lá. Ausente é o Arlindo Orlando. Ausente é a pessoa que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Esse é o ausente. Ausente foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Pegando aqui a minha caneta flor, feita por minha mãe, e agora eu vou cantar a música que você vai lembrar do Arlindo Orlando. Lembra da música Blitz? Da banda Blitz? 2 Passos do Paraíso. 2 Passos do Paraíso. Essa música diz assim. Porque eu sou muito cantora, né? Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante,
do meu amor. Canta bem demais essa mulher, gente. Eu sou praticamente uma Adele. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio de noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer bar, eu faço meu caminho. A rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos do paraíso. Estou a 2 passos do paraíso. Talvez eu fique por lá. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que que eu fui dizer bye bye, baby, bye bye. No meio da música, que tá tocando na rádio, o locutor diz assim: a radioatividade leva até você mais uma série. A série dedique uma canção de amor a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta assinada por uma pessoa com o singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida, seu noivo, Arlindo Orlando, escafedeu-se, desapareceu, sumiu. Um caminhoneiro da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte. Oh, Arlindo Orlando, volte. Volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos, para-choque duro. Agora uma canção para você não ficar tão triste assim. Estou a 2 passos do paraíso. E vai. Ausente é o Arlindo Orlando. Arlindo Orlando escafedeu-se, sumiu, desapareceu. É isso. Pode ser que Arlindo Orlando tenha morrido? Pode, 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 pode. Porém, contudo, entretanto, todavia, não podemos afirmar. Mas, esse é o ausente. O que é a morte presumida sem declaração de ausência? Não vai ser o caso do Arlindo Orlando. Vai ser o caso, por exemplo, de uma pessoa que estava, né, em provável morte, porque estava em perigo de vida, ou estava em guerra, a guerra terminou já tem 2 anos e a pessoa não voltou. Tá? Provável morte de quem estava em perigo de vida, ou quem estava em guerra, a guerra já terminou tem 2 anos e a pessoa não voltou. Tipo, gente, os corpos que sumiram na enchente, o povo lá daquele submarino, gente, do Titanic. Perdão, senhor. Que entrou. Véi. Ó, o olhinho. O povo do submarino do Titanic lá, gente. O corpo sumiu. Você acha que aquele povo tá lá boiando na água até hoje? Não. Morreram. Nesses casos, é altamente provável a morte, só que eu não tenho o corpo. Então, o que eu vou fazer? Karina profetizou que eu vou conhecer o amor da minha vida esse ano. Aí eu recebo. Nesse caso aqui, o juiz declara a morte. Alô, Lorena Campos, declara a morte, fixa a data provável e segue o bonde. Ah, o submarino explodiu 2 horas da tarde, então pode ser que tenha sido morto 2 horas da tarde. Agora, com declaração de ausência, é bem o caso do Arlindo Orlando. Por quê? Porque ele sumiu, desapareceu.
Nesse caso aqui, a gente vai ter aquele roteiro do 22 ao 39 do Código Civil, tá? Aí, nesse caso, a gente tem um procedimento trifásico. Por quê? Vou dar uma resumida aqui. Ocorrendo o desaparecimento da parte, ocorrendo o desaparecimento da parte, a gente vai pedir para o juiz, a gente vai entrar com processo judicial pedindo para o juiz nomear um curador para os bens. Não é curador para o ausente, cuidado. O ausente, onde quer que ele esteja vivendo, ele é capaz. O curador vai ficar tomando conta dos bens, esse curador fica tomando conta dos bens, né? E será o legítimo curador, o cônjuge ou companheiro, sempre que não for separado de fato há mais de 2 anos, tá? Curador para os bens e o processo para. O processo vai parar por 1 ano, fica suspenso, ou 3 anos, se a pessoa tiver deixado o representante antes de sumir. Um procurador, alguém. Nesse caso, o processo fica parado e o tribunal ele vai publicar de 2 em 2 meses editais falando: volte, Arlindo Orlando, com para-choque duro, volte. Ô menino, volte. Vai publicar nos editais no site do tribunal, no site do CNJ, vai publicar lá um bando de coisa procurando as pessoas. Se a pessoa insistir em não voltar, o juiz inicia a requerimento do interessado a sucessão provisória. A gente começa a trabalhar com a possibilidade de morte da pessoa, tá? Quando a gente começa a trabalhar com a possibilidade de morte da pessoa, o juiz vai pegar os bens e vai entregar a posse dos bens aos herdeiros. Esses herdeiros, como é só uma posse, eles têm que prometer que vão devolver os bens ao ausente se ele voltar. Por isso que o juiz pede uma garantia de restituição. Se o ausente volta, tem que devolver os bens para o ausente, entendeu? Aí, deixa eu te falar, herdeiro necessário está dispensado dessa garantia, viu? Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Estão dispensados. Aí entregou a posse, o processo para de novo, por 10 anos. Se em 10 anos a pessoa não voltar, abre-se a sucessão definitiva, o juiz declara a morte e torna essa propriedade, essa posse em uma propriedade que é uma propriedade resolúvel. Ou seja, se o ausente voltar, você tem que devolver o bem ou o valor do bem. Porque a propriedade só se torna definitiva mesmo 10 anos depois dessa declaração da morte. O fato é que a morte somente é declarada aqui nessa fase. Então, se eventualmente a pessoa tiver deixado seguro de vida, esse seguro de vida só vai ser pago aqui, tá? Não vai ser pago nem na primeira fase, nem na segunda fase. Vai ser pago só quando for declarada a morte mesmo da pessoa. E um detalhe interessante que você precisa levar em consideração. Esse detalhe importante é que se o ausente conta com 80 anos de idade e de 5 anos você não tem mais notícia dele, 80 anos e 5 anos você não tem mais notícia dele, você pula direto para a sucessão definitiva. A banca adora cobrar isso aqui, tá? Você pula direitinho para a sucessão definitiva. E é isso, gente. Curtiram? Curtiram? Vamos dar o print nas telinhas de hoje? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3,
2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E 3, 2, 1. Tudo bem? Curtiram? Ai, gente, terminamos mais uma temporada, né, de Roberta de Neve. Eu fico muito feliz, deu tudo certo. Foi muito corrido, eu sei. Fiquei aí com a garganta ruim, sempre antes da prova eu fico com a garganta muito ruim do excesso de aula. Mas estamos aqui firmes e fortes no seu propósito. Eu acho que a caminhada ela tem um valor muito significativo, porque quanto mais difícil para você, mais valor você vai dar. E eu quero encerrar o encontro de hoje falando a letra de uma música. Eu quero que você feche o seu olho agora. Escute essa letra que eu vou falar. Porque ela diz muito sobre uma coisa que a gente precisa ter, chamada resiliência. Eu tatuei essa palavra aqui. Essa letra é minha. Fiz com a minha letra, resiliência. Porque é uma palavra que me sustenta dia após dia. Porque o que é ser resiliente? Ser resiliente é você ter fé, sem saber o que vai acontecer. É você acreditar na caminhada, sabendo ser merecedor da vitória, tendo a consciência de que você vai alcançar se você fizer a sua parte, porque nada vem de graça. Aliás, quando vem de graça, é muito sem graça, a ponto de você não valorizar. Então, olha essa letra aqui, preste atenção nela. Inclusive, eu sempre, nas entregas de carteira aqui da OABDF, que eu vou, porque vocês sabem que eu sou secretária-geral adjunta aqui da OABDF, eu estou presente na maioria das entregas de carteira aqui, dos novos advogados e advogadas que recebemos aqui todos os meses. E quando a mim é outorgada a palavra nessa cerimônia, eu leio essa letra. E um dia a tribo da periferia percebeu que eu fazia isso. E eles fizeram uma montagem com a minha fala. Depois eu vou postar lá no meu Instagram, @prof.roberta_queiroz, para vocês verem. E se você vier pegar aqui no DF, eu espero participar da sua cerimônia, eu quero que você lembre da caminhada, dos dias que você, o olho tremendo, dos dias que você não dormiu, dos dias que você acordou no meio da madrugada preocupado, do filho que você teve que deixar um pouquinho de lado, do marido, da esposa, dos pais, dos irmãos, da família mesmo, dos prazeres que você pode ter no seu dia a dia para lutar para estar aqui. Tudo isso é motivo de orgulho, motivo de valorização, motivo de persistência e de continuar mesmo a caminhada. Não seja você o responsável por desacreditar em você. Olhe que coisa forte. Você não pode ser a pessoa responsável por desacreditar em você. Essa letra diz o seguinte: se meus fracassos me ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem à prova, acho que o segredo de vencer na vida, talvez, é compreender sua dor de agora. Porque ninguém nasceu no topo da montanha. E a escalada sempre será árdua. Só aquele que resistir ao processo é que vai ter direito à vista mais fantástica. Porque o melhor peixe é aquele peixe que você pesca. A melhor caça é a que você caça. O alívio sempre valerá o suor da testa. Porque o que vem de graça é mais sem graça. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom também não valoriza a taça. Uma atitude dispensa a promessa e o mais certo é que um dia tudo passa. Eu já consigo enxergar. O que é meu, eu vou buscar. E eles não vão me parar. Logo eu, Roberta, filha da Dona Esther, lá de Taguatinga, do DF. Deus me dera isso aqui. Sou cria das ruas do Agreste. Agradecer pelo sol,
agradecer até mesmo os dribles da vida cruel. Deus sempre tem o melhor para mim. Eu só observo e do nada morro de amores por tudo. Não vivo um conto de fadas, sou só um inquilino no mundo, aqui de passagem de novo. O sol na pele é o ingresso para a vida. Bem-vindo. O choro alegre é o teor do quadro mais lindo. Olha isso, o choro alegre é o teor do quadro mais lindo. Aí, parça, você é luz que ofusca o inimigo. Por isso eu digo, este cântico realmente é teu hino. Eles não vão nos parar. Sejam imparáveis. Sigam, doutores e doutoras, rumo ao propósito de vocês, porque eu tenho certeza que é para você. Tudo na sua vida que você pensar não é para mim, você vai. Simplesmente vá, porque uma hora você vai simplesmente sentar, respirar fundo e dizer: realmente foi para mim. Era para mim. Eu fiz ser para mim. Beijo para vocês. Vou entrar agora, 12h30, no Instagram do Grão AB, com a professora Maria Cristina, com a professora Ariana, com a professora Lorena. Vamos estar lá, nós 4, para conversarmos um pouquinho sobre essa resiliência que você precisa ter. Tá bom? Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amo muito vocês. Vocês são os responsáveis pela minha vida girar. Eu só estou aqui por vocês. Tá bom? Beijo. Qualquer coisa, eu tô lá no Insta, @Prof. Roberta Queiroz, e aqui no YouTube, Direito Como Nunca Se Viu. Tchau.